Olá, pessoal! Preparei esse vídeo aqui para mostrar para vocês como eu preciso da organização dos dados para fazer as análises estatísticas dos TCCs de vocês. Então, eu preparei esse relatório, vou mandar para as professoras Ana Marcela e Natália, para que elas também possam encaminhar esse material de guia para vocês, ok? Primeira coisa que eu preciso é o relatório identificado com quem é o seu TCC, um contato principal, né? Com quem eu possa tirar alguma eventual dúvida, para quem eu possa enviar de novo o trabalho. Então, por gentileza, registre isso aqui em cima para mim. E 3 tópicos essenciais para eu entender um pouquinho do seu trabalho. Então, o objetivo geral do seu trabalho, quais foram os objetivos específicos pensados para a gente atender esse objetivo geral, ok? Lembra que o específico é como se fosse uma escadinha, né, para a gente chegar aqui no objetivo geral. Então, por isso que no momento da análise estatística é tão importante de eu ter acesso a essa informação do objetivo específico. Além disso, eu quero que você colhe para mim o método do seu projeto, tá? Por quê? Durante a análise, se eu conseguir fazer algo mais ou se eu não conseguir fazer algo proposto, na hora que eu te devolver o relatório, eu já mando esse método corrigido de acordo com a análise que foi estabelecida. Então, aqui eu fiz um exemplo, tá? Com base no banco de dados de outros alunos, só para a gente acompanhar mesmo o que eu preciso. Esses alunos coletaram dados de pacientes que eram diabéticos, todos eram diabéticos, e aplicaram um mini teste de estado mental nesses pacientes. De acordo com a pontuação que esses pacientes recebiam, eles eram classificados em sem demência, demência leve, moderada e grave, ok? Só para você entender o panorama aqui dos meus exemplos. Então, eles tinham, né, esses objetivos gerais específicos, eu criei aqui para mostrar para vocês, e com base nesses dados coletados, eu botei aqui que nosso objetivo geral foi de determinar a taxa de prevalência dos graus de demência e determinar as variáveis que podiam estar relacionadas com o score obtido no mini-teste. Como que a gente chega nesse objetivo geral? Determinando a taxa de prevalência de cada tipo de condição encontrada, demência leve, moderada e grave, investigando fatores socioeconômicos que poderiam influenciar nos scores do mini-teste e investigando fatores relacionados ao diabetes que poderiam influenciar nos scores do mini-teste. Bom, agora vem a parte das análises, que é a mais importante para mim, ok? Colado isso aqui, que você vai copiar do projeto, você precisa pensar nas análises do seu trabalho. E a primeira coisa que você tem que me falar é quem são os grupos do seu estudo. Nesse exemplo que eu estou te dando, a gente tem pacientes sem demência, que vão ser o nosso controle, não é verdade? Eles vão ser a nossa base de comparação com os demais que apresentam algum grau de demência. Então, eu tenho aqui 4 grupos de pacientes: os sem demência, os com demência leve, moderada ou grave, tá? Não tem problema você ter mais de 2 grupos. O que não pode é você não determinar quem são os grupos do seu estudo. E isso daqui precisa ser feito com o seu orientador, ok? Isso daqui precisa ser pré-determinado e muito bem pensado, porque às vezes o grupo faz a coleta de dados sem ter tão claro na cabeça quem são os grupos dele. E aí, na hora da análise estatística, fica impossível da gente fazer comparação. O que você vai comparar se você tem só um grande grupo? Você vai comparar ele com o quê, né? Então, isso daqui precisa vir muito bem delineado, tá? É o ponto-chave para a análise estatística. Se você tem um grupo só, você não tem comparação. Logo, se isso daqui não tiver determinado no seu estudo, não tem por que você me mandar a sua tabela, né? Para calcular porcentagem, frequência, prevalência, incidência, é o grupo que calcula, são fórmulas, são continhas de porcentagem, né? Eu não faço essa parte dos resultados, ok? Então, se você não determinar isso aqui com o seu orientador e isso aqui não estiver presente no seu relatório, não vai ter nada na sequência. Eu vou te devolver do jeitinho que você me mandou, ok? Então, a título de comparação, né? Eu peguei um artigo aqui, ó, que também fala dessa associação de diabetes com demência,
um artigo que já foi publicado e olha a tabela do resultado dele. A gente tem aqui os pacientes sem diabetes, os pacientes com diabetes. Nesse ainda ele dividiu sem diabetes com demência e sem demência. Os diabéticos com demência e sem demência. E aí ele expressa os números absolutos e relativos, né? A quantidade de pacientes, a porcentagem que ele significa, coloca aqui pra gente o p-valor. Então, gente, se não tiver divisão de grupo, não tem análise estatística. E eu vou te devolver o seu material do mesmo jeito que você tiver me mandado, tá? Determine isso com o seu orientador, pense muito bem nessa divisão para não ter nenhum tipo de problema com relação à perda de foco do seu estudo. Ok, então determinou quem são seus grupos? Vamos para o próximo passo. Quais são as variáveis importantes para a gente estabelecer associação? Isso daqui é respondido com base nos seus objetivos específicos, tá? Então, eu coloquei aqui. A gente não propôs que determinar a taxa de prevalência de cada grau de demência? Então, aqui o grupo vai fazer o cálculo aplicando a fórmula de prevalência, né? Por exemplo, o número de pacientes com demência leve dividido pelo total de pacientes vezes 100. Então, ele calcula a taxa de prevalência de cada uma das formas de demência. Esse tipo de cálculo frequências absolutas, frequências relativas, incidência, prevalência, morbidade, mortalidade, todas essas variáveis aqui, que são aplicação de fórmula, cálculo de porcentagem para você preencher a tabela, que nem eu mostrei nesse exemplo aqui, isso tudo fica por conta do grupo, tá? Isso não está incluído na análise estatística. Então, atendi o primeiro objetivo específico, vamos para o segundo. Quais fatores socioeconômicos podem estar relacionados aos scores obtidos no mini-teste? Aí sim, quando a gente começa a fazer associações, relações, isso aqui começa a ser a minha parte, né? A parte que eu ajudo vocês, que é da estatística. Então, quais fatores socioeconômicos você coletou na sua pesquisa que podem impactar no mini-teste? Ah, Dani, eu quero saber se a idade influenciou no score, se o sexo do paciente influenciou no score, se a escolaridade influenciou no score. Repare que a gente tem uma variável âncora, né, que é o nosso objetivo principal, é o que gira em torno desse diagnóstico de demência. Então, eu estabeleço a associação de todas as outras com ela, tá? É ela quem direcionou a minha divisão de grupos. Então, atendi a essas associações de fator socioeconômico com score. Vamos passar para o próximo? Não era investigar fatores relacionados à doença que podem impactar no mini-teste? Então, o que são fatores relacionados à doença? Quantos anos desde o diagnóstico de diabetes esse paciente tem versus a classificação no score? Qualidade do controle glicêmico versus a classificação no score? Número de medicamentos usados versus classificação no score. Então, essa é sempre a minha âncora, com quem eu comparo as demais variáveis, ok? Ok. Deixa eu mostrar para vocês também como essa tabela precisa ser enviada. Essa tabela ela tem que ser enviada nesse formato codificado por número, tá? Então, olha só, o sexo 1 feminino, 2 masculino. Então, você vai sair substituindo as palavras feminino e masculino por 1 e 2. E aqui você cria uma legenda para mim, para eu saber que 1 é feminino e 2 é masculino no seu trabalho. Idade, variável numérica, não tem pelo que substituir. A idade vem certinha aqui mesmo. Raça, 1 branca, 2 pardo, 3 preto. Ok, coloca aqui, codifica tudo por número e coloca aqui para mim. 1 branco, 2 pardo, 3 preto. Tá? Eu preciso saber, até para eu te responder depois, né? Qual que foi a variável importante, né? Ser branco foi fator de risco para desenvolver demência. Para eu dar nome aos bois dentro da análise estatística, ok? Então, ó, a tabela que eu estou usando aqui de exemplo, né? De um grupo, é a tabela padrão, toda codificada direitinho. Coloca a legenda lá no relatório para eu saber o que cada código significa. E aqui, por exemplo, deixa eu chegar aqui.
Imagina aqui, faz uso de outros medicamentos. Imagina que aqui vocês coletaram quais medicamentos o paciente faz, né? Então, imagina que o paciente faz uso de antidepressivo, você codificou de 1. E o outro paciente usa antidepressivo e antihipertensivo. Ele usa 2 classes. E aí você vai ter que julgar dentro do seu trabalho se isso cabe gerar uma outra classe para ele, né? Então, quem usa antihipertensivo e antidepressivo, eu vou chamar de 2. E aí você codifica aqui para mim. Não adianta me mandar aqui, tipo, 1 mais 2. Ele usa a classe 1 e a classe 2. Não, o programa da estatística não lê esse tipo de associação. Tem que ser um número só que descreve uma condição do paciente. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para quando vocês trabalharem com scores, tá? Então, aqui, o mini teste de estado mental, ele gera uma pontuação final, tá? Para análise estatística, é só a pontuação final que me interessa. Repara que os meninos colocaram aqui cada tópico que o mini teste avalia, né? Se você, na verdade, a maioria desses scores não trabalha com essas pontuações em isolado, trabalham só com total, né? Então, é só o total que vai ser de interesse na análise estatística. E, além do total, é importante que tenha o resultado desse paciente, né? Então, ó, quem faz 22 pontos, vamos supor que é demência leve. Você codifica demência leve como 2, tá? Quem faz 9 pontos é demência grave, foi codificado como 4, tá? É importante a gente ter esse resultado de acordo com a classificação do score. É interessante ter as pontuações, né, quando usa esse tipo de ferramenta, mas a classificação desse score proposta pelo autor é importante de aparecer aqui também, ok? Então, eu vou mandar esse material de apoio, né, para vocês entenderem, lembrarem como faz, e qualquer dúvida pode nos procurar.